Como louvamos agora, eu preciso dos irmãos. Quase não sai, mas saiu. Precisa. Na hora deu um branco nas notas, falei, meu Deus, e agora? Aí foi. Glória a Jesus. Os irmãos abrem suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Enquanto isso, eu vou fazer uma breve oração. Amém, irmãos? Senhor Jesus, Deus de infinito amor, graça, poder e misericórdia, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade que temos de estar em Tua presença, Senhor Jesus, pelas orações, pelos louvores e pela palavra que será pregada, Senhor Jesus. Que possamos estar com os nossos corações abertos diante de Ti, quebrantados, Senhor Jesus, para receber a Tua palavra, Pai. Assim como louvamos, Senhor Jesus, que possamos, Senhor Jesus, amar uns aos outros, pois precisamos uns dos outros, Senhor Jesus. Me coloco diante de Ti, Senhor Jesus, como instrumento em Tuas mãos, Senhor Jesus, para ser usado por Ti, Senhor Jesus, para pregar a Tua palavra, para louvar, para levar o Teu evangelho, Senhor Jesus, a todo aquele que é necessitado, Pai. Fale conosco essa noite, Senhor Jesus, que possamos estar com os nossos ouvidos voltados para a Tua palavra, Senhor Jesus. Que não venhamos nos distrair em momento algum, mas que possamos, Senhor Jesus, reter toda a palavra, Senhor, que será pregada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, irmãos, versículo 1 diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, aqui diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? E essas testemunhas, elas estão aí para nos observar. Estamos constantemente sendo observados, sendo analisados pelas outras pessoas, pelo mundo. Então, tudo que nós fazemos, da forma que nós agimos, não passa despercebido, principalmente diante do mundo, nós que declaramos que somos cristãos. Essa semana eu estava ouvindo um podcast e a pessoa falou uma frase, eu não vou lembrar de quem é a frase e exatamente como está escrito, mas é algo do tipo que, por onde nós passamos, nós deixamos vestígios da nossa imagem. Eu não lembro se é dessa forma que está escrito, mas é algo do tipo. E uma outra frase também que me chamou a atenção foi que, por onde nós passamos, nós deixamos um pouquinho da nossa imagem e levamos um pouquinho da imagem do outro. E eu fiquei refletindo nessas duas frases, né? E como que elas são verdadeiras. Então, por onde nós passamos, nós deixamos um pouquinho da nossa imagem, ou seja, as nossas atitudes, como nós agimos naquele ambiente, como nós falamos naquele ambiente, tudo que nós fizemos. Se a gente vai numa reunião de trabalho, a forma com que a gente se veste, a forma com que nós nos comportamos durante a reunião, isso vai dizer muito sobre nós. E principalmente nós que somos cristãos. Aí o mundo aí fora, eles sempre estão esperando uma brecha da nossa parte, que somos cristãos, para apontar o dedo. Eles têm todos os motivos mundanos para dizer que não vou para a igreja porque nem sei se é verdadeira a Bíblia, foi escrita por homens, mas ou então assim, não vou porque é muita regra, não quero servir regra, né? Ou então, na verdade, eles querem mesmo viver a vida deles mundana, seguindo o curso do mundo. Mas se ele vê nós que somos cristãos cometer um erro aí fora, aí ele vai falar assim, tá vendo? Ó, é por isso que eu não vou para a igreja. É porque aquela pessoa ali se diz cristã, mas errou ali. E nós, irmãos, vamos errar. Isso não é algo que não vai acontecer. Nós somos humanos, vivemos numa carne corrupta, e existe uma batalha espiritual constantemente entre a carne e o espírito. E pode acontecer de nós errar, de nós pecar, vamos pecar, né? A forma com que nós vamos lidar após isso vai dizer muito mais sobre nós. Mas para o mundo, se ele vê um cristão pecando, ele vai querer usar isso como uma desculpa para dizer que não vai para a igreja. Não vou para a igreja porque aquela pessoa ali se diz cristã e errou ali, né? Deixou escapar uma palavra torpe. Ou olha como que ela age no trânsito. Errou. Aí a pessoa vai colocar a culpa em quem? Em nós.
Então, a forma com que nós andamos, a forma com que nós falamos, a forma com que nós agimos diante de uma situação um pouco mais tensa, uma situação de confronto, isso vai dizer muito sobre nós como cristão. Porque se nós somos cristãos, seguimos a palavra, nós vamos ter que ter paciência em todas as situações. Vamos ter que ser mansos e humildes em diversas situações. Porque as pessoas elas vão estar nos observando. E elas observam, irmãos. Pode parecer que não, mas até mesmo um parente próximo que não frequenta a igreja, que não frequenta qualquer outra denominação, ela vai nos observar. Vai procurar uma brecha ali, por assim dizer, para nos acusar. Né? Então, temos que estar o tempo todo vigilantes em todas as situações, irmãos. E eu estava meditando nessa palavra já durante essa semana, sobre darmos bom testemunho, sobre a forma com que nós agimos. E hoje mesmo eu fui pego nessa palavra, irmãos. Tava com a minha esposa, fui buscar lá no centro de Itapevi lá, e voltando, o cara parou o carro de qualquer maneira, assim, sem dar seta, sem nada, e na hora eu dei um grito, né? Falei, dá seta! Aí na hora minha esposa, eita, que cristão. Eu falei, meu Deus. Foi rápido. E na hora eu tava meditando sobre isso, como a gente dá testemunho, né? E na hora que ela falou isso, é automático você dá aquela observada ao redor, assim, né? Você fala assim, meu, preciso ter algum irmão da igreja que passou aqui próximo? Ou então, de repente, uma pessoa que viu eu dar esse grito, na semana que vem ela vai lá visitar o culto lá em Itapevi e falou, não foi aquele rapaz ali que berrou com o outro rapaz que não deu seta? Aí a gente fica exposto. Foi rápido. Na hora que eu falei, ela estava digitando no celular, assim, eita, que cristão. Eu falei, meu Deus. E a palavra vindo para eu pregar hoje. Né? Então vamos ler novamente aqui, irmãos. Versículo 1, Hebreus 12, versículo 1. Todos juntos, irmãos. Portanto, nós também... Versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então essas testemunhas, irmãos, elas estão aí para nos observar. E nós, como cristãos, devemos dar testemunho de quem a gente observa. E a gente observa Cristo. A gente observa Cristo acerca da palavra. Aprendemos de Cristo acerca da forma com que nós lemos, o que aprendemos aqui, entre as pregações, na leitura da palavra. E esse vai ser o nosso testemunho. Cristo já deixou o testemunho dele, nós aprendemos dele, e agora nós vamos repassar. Agora, essas testemunhas aí do mundo, elas estão para nos observar, e se ela aprender de nós, elas também vão dar um testemunho acerca do que nós estamos dando testemunho. E muitas vezes a pessoa nem é cristã, não segue uma vida cristã. Mas pelo nosso exemplo, seja no trabalho, na escola, no dia a dia, aquela pessoa ela vai deixando de falar uma palavra torpe perto de nós, ou de insultar outras pessoas, enfim. Porque ela vê o nosso exemplo. A gente está andando, tem pessoas que caminham com a gente, que a gente, né, tem convívio assim, que evitam falar palavrão perto da gente. Porque a gente não fala, a gente não caminha mais dessa forma. Então, automaticamente, as pessoas já, perto da gente, deixam de falar palavrão. Porque respeita o testemunho que nós damos. Vamos lá para Atos, irmãos. Atos capítulo 1. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, eu lendo esse versículo aqui, irmãos, quando diz aqui no finalzinho, e até aos confins da terra, então já fica subentendido que é em todo lugar, irmãos. Não importa onde nós iremos,
se viajamos para um lugar, para o outro, em qualquer lugar, devemos dar testemunha acerca da palavra de Jesus, do Espírito Santo, do Evangelho. Não somente dentro da igreja. Porque aqui num ambiente fechado, entre essas quatro paredes, é fácil a gente ser cristão, né? A gente está sendo observado pelos irmãos, a gente conhece uns aos outros, né? Vivemos aqui há anos, pode por assim dizer, conhecendo uns aos outros. Então é mais fácil a gente ser cristão aqui dentro, né? Isso não significa que nós não vamos errar estando aqui dentro. Mas onde nós mais devemos dar testemunho é lá fora. A partir do momento que nós saímos dessa porta, vamos cada um para nossas casas, igual aconteceu comigo no carro hoje, a partir do momento que eu entrar no meu carro ali para ir embora, eu tenho que dar testemunho acerca do Evangelho. Porque pode acontecer de virar a esquina ali embaixo ali e eu ser fechado. Como que eu vou agir? Como que vai ser minha conduta? Como que eu vou lidar com essa situação? Né? Então, quando diz assim, até aos confins da terra, é em todo lugar. Em todo lugar, irmãos. Se a gente está aqui hoje, se a gente está em Itapevi, se a gente está no nosso trabalho, se a gente vai para o Nordeste, a gente vai para outro país, o nosso testemunho acerca do Evangelho ele tem que ser o mesmo. A nossa conduta, o nosso modo de agir tem que ser o mesmo. Essa palavra testemunha significa mártir. Não entendi. Significa mártir, essa palavra testemunha. Palavra testemunho significa mártir. Né? Ou seja, muitas vezes a gente vai padecer, a gente vai sofrer, dar nossa vida pelo Evangelho, pela palavra. Ser um mártir. Né? E não que a gente vai, óbvio, pode ouvir a situação que a gente vai ter que dar a nossa vida pelo Evangelho. Mas essa questão de sofrer, irmãos, é porque o nosso ego, a nossa carne, muitas vezes ela não quer deixar para lá uma afronta, uma situação. Você quer rebater, você quer, não vou deixar barato, eu quero estar coberto de razão. E muitas vezes você vai estar coberto de razão mesmo, mas vale a pena a afronta? Vai valer a pena você discutir com a pessoa? A gente vê muitas vezes em trânsito aí que a pessoa toma uma fechada, você está certo na situação. A mão é sua ali, era para você estar indo ali, você tomou uma fechada. A gente vê isso acontecendo nos jornais, a pessoa vai discutir, você não sabe como que está a vida do outro e perde a vida por bobeira. Né? E a gente vê isso com as pessoas do mundo. Né? E nós que somos cristãos devemos dar o exemplo, irmãos. É aquela questão de dar a outra face. A gente está certo, muitas vezes, vai quando a gente está certo, mas não convém a nós cristãos receber a afronta e devolver a afronta. Né? A palavra diz que quando estiverem em nós, manter a paz com todos. Tudo isso que acontece, o modo que a gente vai agir, que a gente vai falar, isso vai dizer muito sobre nossa vida cristã. A palavra a gente vai demonstrar o que nós vivemos acerca da palavra, né, irmãos? Aqui mais para frente, Atos 10. Perdão, irmãos, vamos para 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios 3, versículo 1, diz assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então aqui no versículo 3, irmãos, diz: vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então nós somos a carta, nós somos a Bíblia que o mundo vai ler, irmãos. O pastor até menciona isso em algumas pregações, que a Bíblia é o livro mais vendido e o menos lido. Né? Mas as pessoas, querendo ou não, ela vai ler a Bíblia através de nós, através de nossas vidas. Né? Nós somos um espelho do Evangelho, por assim dizer. Tudo que nós fazemos vai ser notado por alguém. Né? A forma com que nós caminhamos neste mundo. Né? Porque o mundo ele vai caminhar de acordo com o curso e nós temos que caminhar ao contrário. Se a gente estiver caminhando para o mesmo lado que o mundo está caminhando, alguma coisa está errada em nós.
Precisa a gente analisar e rever os nossos atos, nossas condutas. Né? Então, eu sempre oro, irmãos, Senhor Jesus, nos ajude a dar bom testemunho acerca da Tua palavra. Porque eu fico preocupado assim de uma pessoa deixar de vir para a igreja por causa de uma atitude que eu tive e ela pensar assim, meu Deus, não vou para a igreja não, olha como aquele irmão ali tá agindo. Então eu fico muito preocupado com isso, muito. Esses dias, essa semana mesmo, né? Hoje é sábado, quinta e sexta. Eu estava em um prédio comercial chique, muito chique, por sinal. E assim, é nesse chiques nível que meu carro ficou até meio escondido lá para eles não verem que eu tinha um carro de menos valor no estacionamento. Era nesse nível. E acho que por eles lidarem com pessoas que têm um poder aquisitivo muito alto, quando vem uma pessoa mais simples, eles não, como posso dizer assim, eles não tratam respeitosamente. Então fizeram eu andar por vários lugares, e é isso, é aquilo, você não pode ficar aí, você não pode ficar ali. Isso já estava me estressando de uma maneira na hora ali. Falei, meu, tá errado isso. Eu só quero pegar meu carro e ir embora. E eles se dificultando, porque tem que ir aqui, tem que ir lá, e não é isso, não é aquilo. E eu já estava a ponto de querer discutir com a pessoa ali, né? E aí, de repente, eu pensei, falei, meu Deus, é o último dia que eu vou estar aqui, já era ontem, né? Não tem por que eu querer discutir com a pessoa, né? Vou esperar aqui até ele trazer o carro, saber onde está o carro e fazer o que tem que fazer, mas a ira já estava querendo vir já, porque as pessoas estavam sendo desrespeitosas em algum momento, né? E aí eu achou o carro, colocou o carro onde tinha que colocar. Aí eu fui carregar o carro com as caixas, né? E teve um segurança que foi o único que me tratou bem, assim. Falou, não, vai lá, deixa suas caixas aqui no cantinho, eu vou cuidar dela para você. Sobe até tal andar, que eles vão te explicar o que vai acontecer, né? E aí você volta. E eu falei, tudo bem. Aí deixei a caixa lá com ele lá e fui atrás. Aí quando eu voltei, eu escutei ele falando sobre a igreja, né? Que ele ia pro culto. Acho que ele estava mandando áudio para alguém, ele falando, né? Não, porque eu pego vocês aí, de lá a gente vai direto para a igreja. Aí eu pensei, falei, olha, se eu tivesse discutido com o cara aqui e de repente ele vê que eu sou cristão, não sei, ou vê alguma coisa, a gente tem a pregação na internet, a gente nunca sabe, né? Ele falou, olha, aquele rapaz lá se dizia cristão e olha como que tá. E aí voltei para onde ele estava mandando esse áudio, aí pude trocar algumas palavras com ele ali, falar, né, legal, você vai para a igreja, ele falou para onde ele ia, tal, conversei um pouco com ele, e aí eu já deu aquela acalmada na ira, assim, sabe? Porque a gente fica preocupado como as pessoas estão nos observando, o que elas vão pensar da gente, né, a gente sendo cristão, mesmo que muitas vezes eles não podem nem imaginar que a gente é cristão, né? A gente não precisa sair falando, eu sou cristão, levantar uma bandeira, mas o nosso modo de agir, o nosso modo de tratar as pessoas, ele vai ter que dizer isso muito mais do que a gente escrever na testa que a gente é cristão. Porque é fácil, muita gente aí sai fora falando que é cristão, sou evangélico, sou do meio gospel, mas no off, né, fora das redes sociais, é que a gente conhece a pessoa. Né? E aí depois os outros seguranças lá que estavam sendo desrespeitosos comigo, depois eu passei lá e ainda dei uma trufinha para cada um ainda. Falei, toma uma trufinha para vocês aí. Deus abençoe, bom final de semana, boas festas. Aí a pessoa já muda, dá um sorriso, coloca um sorriso na cara, tá tudo bem. Mas a maneira, irmãos, que a gente vai lidar com essa situação, isso foi uma situação específica que eu passei, mas tem diversas outras, irmãos, no dia a dia. E a gente tem que saber lidar com cada uma delas, irmãos. Vamos ler Colossenses, irmãos. Quando a gente se converteu, a gente começou a firmar na igreja mesmo, né? E eu, principalmente, né? Eu era muito de festa, eu gostava muito e era chegado em beber uma cerveja. Então, quando a gente se converteu, a gente cortou todas essas coisas. Né? E a primeira coisa das pessoas que se diziam ser nossos amigos falou foi, lá, já virou crente, nem bebe mais, nem quer mais ir para uma bagunça, não quer mais se misturar.
Então, fica visível para as pessoas quando a gente se torna cristão e quando a gente confessa Cristo. Né? Até no nosso meio familiar. Eles vão deixar de... pelo menos aconteceu comigo, né? Deixaram de nos convidar para festas de família porque sabia que a gente não concordava mais com muitas coisas que aconteciam ali. Pode falar. Então, já fica exposto. As pessoas já sabem que você não vai concordar mais com o jeito antigo de que você vivia. Né? Então, acontece às vezes a gente chama amigos que bebem, né? Que são do mundo e... vamos lá em casa almoçar, alguma coisa assim. Eles já sabem que isso não vai ter lá em casa. E respeitam. Ou se a gente faz daquela forma de, cada um leva uma coisa, né? Um leva 1 quilo de carne, um leva um refri. Né? Em outros tempos, eles iam levar cerveja. Eles não levam. Levam refrigerante também. Porque sabem que a gente não concorda mais com isso. Então, fica exposto. A nossa vida fica exposta. A gente vai ser um livro que o mundo vai ler, irmãos. E como eu falei no início da pregação, muitas dessas pessoas que sabem que nós somos cristãos, eles ficam observando muitas vezes só para apontar. Fala assim, olha, se diz cristão, mas olha como está agindo, olha o que está fazendo. E vão querer ainda utilizar isso como uma desculpa para não vir para Cristo. Eu não vou ser cristão, não. Olha como que fulano anda, olha como que fulana anda. Eu vejo isso constantemente nas redes sociais, irmãos. Quando eu vejo algum post lá que fala alguma coisa acerca da palavra, ou que confronta a palavra de alguma coisa, eu vou lá comentar. E aí, sempre quando eu abro os comentários, está lá as pessoas dizendo assim, tá vendo? É por isso que eu não vou para a igreja, olha como que fulano é, olha como que fulano age. Né? Vê diversos pastores aí fora aí que roubam descaradamente, a gente sabe disso, e as pessoas usam isso como desculpa de, não vou para a igreja porque os pastores estão aí só para roubar. E, infelizmente, acontece no mundo, irmãos, mas se a pessoa for olhar só para o homem, ela nunca vai conhecer a Cristo. Ela tem que olhar para a palavra, olhar para Cristo, olhar para Jesus. Né? Porque vai ser Jesus, vai ser o Espírito Santo que vai transformar a vida dela. Como eu falei, nós vamos errar. Né? Mas se errarmos, né, temos um advogado para com o Pai, nos arrependemos verdadeiramente, não voltamos a cometer tais atos, né? E a vida segue nós dando bom testemunho da palavra. Eu falei Colossenses, né, irmãos? Versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Perdão, irmãos. Na minha cabeça eu falei o capítulo. Vocês que não ouviram. Falei baixo. Colossenses 4, versículo 5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então, irmãos, aqui fica bem claro, né? Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. E qual sabedoria é essa com que devemos andar para os que estão de fora? É a sabedoria do alto, do Evangelho. Porque as pessoas elas vão querer, muitas vezes, ao conversar com você, vão fazer perguntas acerca da palavra ou acerca de situações do mundo, não porque elas querem aprender, mas ela quer te confrontar mesmo, assim como faziam com Jesus. Né? Faziam perguntas para Jesus para ver o que ele ia responder e se prendiam ele ali na hora, não. E Jesus, com toda a sabedoria e mansidão, ele sabia responder. Assim também é cada um de nós, irmãos. Hoje nós vivemos em um mundo, irmãos, que... Não posso dizer assim, mas para o mundo, para eles, assim, tem 300 tipos de gêneros diferentes. Né? E acontece, irmãos, parece que não, mas acontece. As pessoas parecem que fazem pergunta para saber o que você vai falar, se você concorda ou não com isso, para te criticar. Para falar, a igreja é assim, é isso, é aquilo. Né? E quando eu estou diante de uma situação dessa, irmãos, eu sempre tento cumprir essa palavra aqui, irmãos, responder com sabedoria. Né? Falar assim, você pode se identificar como que você quiser. Você pode falar que você é um carro. Eu vou te respeitar. Certo? Eu tenho que te respeitar, eu tenho que te amar. Mas eu não vou concordar. E não está de acordo com a palavra, não está de acordo com o Evangelho, eu não vou concordar. Mas o meu respeito você tem, o meu amor você tem, porque eu tenho que amar o próximo, e vai ser através dessa atitude, dessa conduta, que ele vai falar assim, aquela pessoa ela é cristã, mas ela me respeita. Porque, infelizmente, irmãos, por mais que a gente não concorde com a situação, a gente
não pode apontar, a gente não pode desrespeitar, tratar mal de maneira alguma. E isso acontece no mundo, infelizmente, de pessoas que se dizem cristãs. Né? Então, situações como essa vai acontecer diversas vezes, não só com esse exemplo que eu dei, mas com qualquer outra coisa. Vejo muito na internet, mas a palavra não condena beber. Posso beber. As pessoas dizem, né? Aí você tem que ir lá com toda a mansidão, explicar da palavra, explicar do evangelho. Falar, mas olha aqui, se você é uma nova criatura, por que você vai continuar fazendo as coisas que você fazia antigamente? Não tem porquê mais. Né? Agora você vai dar um testemunho de Cristo, da palavra, um testemunho de transformação. Né? E às vezes a pessoa concorda, não concorda, mas as pessoas vêm fazer perguntas para você para te afrontar, para ver o que você vai falar, como que você vai agir, se você vai apontar o dedo, não vai apontar o dedo. Então, como a gente lemos em Hebreus 12, versículo 1, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, irmãos. E elas estão aí para nos observar. Né? No versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então é o que eu falei agora, irmãos. A gente tem que pensar, olhar para o evangelho e falar como que, fazer aquele exercício assim, né? Se fosse Jesus, como que Jesus responderia? Jesus ia atacar essa pessoa? Não. Jesus ia ser manso, humilde, né? Uma palavra temperada com sal, uma palavra agradável, né? Para não afastar a pessoa. Porque se nós somos a carta, nós somos a Bíblia, o evangelho que o mundo vai ler, irmãos, a forma com que nós também respondemos a pessoa também vai dizer muito sobre isso. Né? Ela não vai querer mais voltar para nos ler, não vai querer mais conversar com a gente não vai ter mais oportunidade de falar do evangelho para ela, irmãos. Vamos para... Vou pular alguns versículos aqui, irmãos, por causa do horário. Romanos 12. Como diz o nosso cooperador Cláudio, havia muitos versículos, só os bordões. Romanos 12. Romanos 12, versículo 17, irmãos. Amém? Diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, irmãos, esse versículo aqui eu fiquei refletindo bastante nesse, né? Porque nós, como cristãos, a gente tem que ser honesto indiscutivelmente, irmãos. Né? E aí diz assim, perante todos os homens. Então, recentemente também numa situação em que eu fiz uma compra e a pessoa veio me passar os valores ali, né? Acho que teve 2 vezes que aconteceu isso com a gente, né? Veio me passar os valores ali, né? Da compra. E quando eu fui bater ali as notas e olhando, eu falei, não, mas a minha conta está muito a mais. Né? E se fosse uma pessoa do mundo, ela ia falar assim, olha, que bom, né? A pessoa nem percebeu ali, eu estava esperando que eu ia pagar mais, eu vou pagar menos. Né? E muitas vezes a pessoa ainda acha assim, nossa, foi Deus. Foi Deus que fez isso para não pagar mais. Né? Mas e a honestidade? Deus tira do ímpio para dar para o justo, exatamente. Mas e a honestidade para com todos os homens? Onde fica? Robin Hood, né? Tira dos ricos e dá para o pobre. Né? E aí aconteceu 2 vezes essa situação conosco, né? Recentemente. E a gente podia, querendo ou não, a gente podia falar assim, tá tudo bem, né? Isso é cilada. Isso é cilada. E a gente usufruiu daquilo, usufruiu da coisa e a gente olhou na nota lá, não tinha uma prova, não tinha uma notinha, não tinha nada que a pessoa pudesse procurar e falar assim, não lançaram isso na comanda deles. Não tinha nada disso. Caberia a nós se a gente ia ser honesto ou não. Né? Não sei se isso ia ser descontado da pessoa, se não ia, mas na hora que eu olhei e vi que não estava certo, eu falei, moço, vem aqui, faltou lançar isso daqui na nossa comanda. Vocês foram lá, fomos lá. Falta lançar, pode cobrar aí que a gente vai pagar. E pagamos. Mas para o mundo, irmão, se isso acontece, é igual o pastor falou, tira do ímpio para dar para o justo. A pessoa acha que foi Deus que fez isso na minha vida. Olha, que bom, né? Ia pagar mais caro, a pessoa não lançou, vou pagar mais barato, né? Então é isso daqui, irmãos. Sermos honestos, irmãos, perante todos os homens.
Não importa qual a situação, irmãos, nós estamos sendo lidos a todo instante. Igual eu falei, não importa se a pessoa sabe que a gente é cristão ou não. Não importa se a pessoa sabe que a gente frequenta uma igreja ou não. A gente tem que ser honesto. Porque às vezes a gente fala assim, mas não tem nenhum irmão por perto, mas Jesus está vendo. Deus está vendo. Os injustos não entrarão no reino de Deus, exatamente. Né? E você fazer isso, como posso dizer, involuntariamente, você não viu. Eu não vi que o cara não lançou na comanda ali, já fui embora, nesse caso a gente estava em outra cidade, né? E agora, como que a gente vai fazer? Não viu. Às vezes não dá para você voltar atrás e não foi porque você quis. Agora você fazer isso porque você quer e fazer isso com uma frequência se torna um injusto. O injusto não entra no reino de Deus. Não importa se a pessoa sabe que você é cristã ou não. Se um dia você esbarrar com ela novamente na rua, ou ela vê um post seu na rede social, porque hoje com a rede social pode alcançar várias pessoas. Ela vai falar assim, mas aquela pessoa me trapaceou aquele dia, mas aqui diz que é cristã, os crentes é tudo assim. Por isso que eu não vou para a igreja. Então tem que ter essa preocupação em nossos corações, em nossas vidas, irmãos. Será que o testemunho que eu estou dando está atraindo as pessoas para Cristo ou está afastando as pessoas de Cristo? É algo que eu penso bastante e sempre oro. Senhor Jesus, me ajude a dar bom testemunho da sua palavra, a dar bom testemunho do seu evangelho. A sermos luz no mundo de trevas, a fazer a diferença, irmãos. No mundo já tem muita injustiça, no mundo já tem muita desonestidade, e nós como cristãos não podemos concordar com essas coisas. Nosso testemunho tem que ser outro, tem que ser igual ao de Cristo. Amém, irmãos? 2 Coríntios 2. Segundo Coríntios 2, versículo 14, diz assim, irmãos: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este certamente cheiro de morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Exatamente. E no finalzinho diz assim, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então, devemos dar testemunho como se Deus estivesse do nosso lado aqui, e Ele está do nosso lado, irmãos. Amém? Glória a Jesus, irmãos. Vamos orar e agradecer ao nosso Senhor Jesus por mais este culto, por mais essa oportunidade que temos de estar na presença dEle. Amém, irmãos? Tem pedido de oração?